Começar falando com você sobre essas pautas que estão acontecendo aí, políticas, né, que a gente tem vivido muito intensamente nos últimos dias. O governo encaminhou 2 projetos de privatização para um congresso, né? Primeiro foi a Eletrobras, ontem, né? A gente viu ali o encaminhamento desse pedido da privatização dos Correios. Eu queria saber, na sua opinião, quais são as vantagens financeiras para o país, né, que pode ter com a capitalização dessas empresas aí sendo privatizadas. Olha, foram 2 sinalizações muito positivas, né? Acho que a privatização é um alvo de críticas, né, desse governo. Foi promessa de campanha fazer privatizações. A equipe econômica montou uma secretaria, inclusive, especializada em promover as privatizações, e elas não andaram. O primeiro ano foi focado ali na Previdência, a gente teve um ano de pandemia aí, bastante complexo, mas havia espaço aí para um andamento que, de fato, não ocorreu. Então, eu acredito que essas 2 sinalizações de 2 grandes privatizações é importante. A gente precisa acompanhar como isso vai acontecer, a votação no Congresso. Eu acho que é uma votação prolongada, mas são muitos benefícios para o Brasil. A gente sabe que as privatizações, elas ajudam muito a melhorar um cenário de investimentos, né? O governo hoje tem um orçamento muito limitado e sua capacidade de investimento é muito baixa. Então, as empresas estatais, elas têm uma limitação para investir. Além disso, elas vieram de anos ali de ineficiência, então sua própria capacidade de geração de caixa e investimento também ficou limitada. Então, sem o aporte do governo e sem essas empresas terem uma eficiência própria para mostrar para o mercado, ficou muito difícil para elas crescerem e investirem. E a privatização pode abrir espaço para esse crescimento. O setor privado, ele consegue linhas de financiamento, consegue captação, hoje, até mesmo no mercado doméstico. A gente vê o mercado de capitais crescendo tanto, né, aberto a financiamentos aí de 10, 15 anos para infraestrutura. Então, a possibilidade dessas empresas se tornarem privadas e voltarem a investir é bastante positiva. E, por outro lado, o governo precisa arrecadar recursos e reduzir a dívida, né? Eu acho que essa não deveria ser a principal motivação para se realizar privatizações, mas, considerando o estado fiscal hoje que a gente está, o governo levantar recursos para outros investimentos, né, em outras áreas como educação, no caso da Eletrobras, inclusive até para reduzir impostos no setor elétrico, a gente vê de maneira bem positiva. Ô, Rafaela, você acredita que essas 2 questões que vieram aí, né, primeiro Eletrobras de privatização, agora Correios, esse pedido, pode ter sido também uma forma ali de tentar acalmar um pouco o ânimo dos investidores, também diante do que a gente passou na segunda-feira, a reação que o mercado acabou tendo, né, do anúncio da troca do comando ali da Petrobras? Muita gente acabou criticando o governo, dizendo que ele tinha deixado um pouco aquela agenda liberal de lado, estava tomando mais ações populistas. Aí a gente já vê no dia seguinte, apesar da gente não ter visto, eu já gosto de ressaltar que a gente não ter visto o Guedes ter sinalizado nada em relação a isso, mas você acha que, de certa forma, esse pedido vindo aí de privatização pode ser até uma jogada ali para tentar dar uma calmadinha ali um pouquinho no mercado, ver se o mercado reage ali depois dessa semana que a gente começou bem turbulenta? Olha, eu não posso dizer se foi exatamente uma jogada, mas teve esse efeito, sim. O mercado ficou muito preocupado, as notícias do final de semana foram bem negativas, né? O mercado cogitou muito até um retorno de mais interferência estatal, como a gente viu nos anos 2000, até no governo do PT. Então, essa foi uma especulação que o mercado teve, sim, num governo mais estatista. Então, de fato, essas notícias vieram para dar uma acalmada. Mas o governo tem esse planejamento, né? Como eu falei, a execução tem sido lenta e deixa a desejar, mas já estava na pauta do governo privatizações. Então, também não é uma surpresa de nenhuma guinada mais liberal, porque esses projetos já vinham sendo discutidos, inclusive dos Correios, que eu acredito que é o mais polêmico, né? A Eletrobras, ela já vem sendo preparada para a privatização desde o governo Temer, os Correios ainda não, mas ainda assim a gente sabia que eram projetos já discutidos pela equipe econômica e que estavam sendo negociados, né? Quando o governo se aliou ali, essa nova liderança que foi concretizada aí com a eleição da Câmara, a gente sabia que nessa aliança as privatizações fazem parte. Então, veio num bom momento, né, no momento em que o governo escorregou ali enfim, com sinalizações que poderia haver interferência na Petrobras. Acho que esses projetos ajudam a dar essa acalmada no mercado, sim.